O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Sagrada Escritura hoje nos fala desse mistério do poder de Deus que se manifesta de forma especial, exaltando os humildes e abatendo os poderosos, aqueles que confiam nas próprias forças, como Maria canta, no seu cântico, junto de Isabel. A primeira leitura nos fala dessa que acabou se tornando uma ancestral de Cristo segundo a lei, a moabita Ruth, que era uma pagã, mas o amor dela pela sua sogra, coisa que não é muito comum, o amor à sogra, fez com que ela acabasse entrando no povo de Israel e se tornando antepassada do próprio rei Davi. Então, ali se mostra como aquele que muitas vezes não é tido em conta, como no povo de Israel os estrangeiros não eram tidos muito em conta. No fim, acabou fazendo parte dessa história, da família real de Davi e, portanto, da promessa do Salvador, que seria filho de Davi. Depois a gente escutou no Evangelho essa pesada acusação de Cristo sobre uma religião feita de aparências, uma religião feita para se exibir para os outros, e que, na verdade, não vai na essência da relação com Deus, que é toda feita de amor, de intimidade, de liberdade. Isso nos faz lembrar muito o santo que nós estamos lembrando hoje, São Pio X. Pio X era também de uma família de camponeses, não era uma pessoa de família nobre. Era um homem muito simples, que foi primeiro padre, pároco, depois se tornou bispo, depois patriarca, e acabou sendo eleito como papa numa eleição papal muito conturbada, porque tinha sido eleito um outro, ou estava para ser eleito um outro,
e o nome dele foi parar lá nos ouvidos do imperador da Áustria. E o imperador disse assim: não, diga para os cardeais que esse aí eu não quero, escolham outro. Foi o último caso na história, graças a Deus, de intervenção dos poderes deste mundo, né, na eleição papal. Então, não foi eleito o que o rei da Áustria queria, e ao invés dele foi eleito o humilde Giuseppe Sarto, que se tornou Pio X, e como primeiro ato de governo, ele disse: a partir de hoje fica proibida qualquer interferência de qualquer autoridade do mundo na eleição do Papa. Então, a partir dali começa um caminho de restauração, como dizia o próprio lema do Papa: instaurar todas as coisas em Cristo. Então, começa esclarecendo alguns pontos da doutrina da fé que naquela época estavam sendo colocados em dúvida. Estabelece o primeiro direito canônico, né, a lei da igreja, para que a igreja possa caminhar em unidade, seguindo todos os princípios que nos mantêm unidos, que mantêm uma vida sadia, saudável, justa dentro da igreja. Depois, Pio X era, como a gente falou no início, um Papa muito preocupado com a liturgia e de forma especial com a música litúrgica. Na época de Pio X, tinha se introduzido na igreja uma espécie de sentimentalismo nas músicas. Uma moda que vinha não da experiência cristã, mas vinha do mundo, a moda das operetas. Então existiam aquelas áreas das óperas, das operetas, né, que é um subgênero da ópera, e que caíam no gosto do povo. Então o povo começou a dizer: por que não a gente não canta desse jeito também dentro da missa? E começaram a cantar o estilo da opereta dentro da missa. É interessante, irmãos e irmãs, que até bem pouco tempo, ainda em alguns lugares sobrevivem esse modo de cantar da opereta, que é aquela maneira onde uma pessoa escorrega de uma nota para outra, vai fazendo uma espécie de curva. Parece que a melodia está indo num tobogã, assim, as notas vão escorregando de um lugar para outro. Ainda tem muita senhorinha por aí que canta desse jeito, não sei se vocês já escutaram, né? As senhorias cantando as músicas religiosas dessa maneira escorregada, assim, escorregando de uma nota para outra. E o Papa escutou aquilo e disse: não, mas assim não, essa não é a maneira de cantar dentro da igreja. Porque isso corresponde, essa música corresponde a um sentimento, a um estado de ânimo, cheio de autorreferência, de autopiedade, de melancolia, que não cabe dentro da experiência cristã. A experiência cristã é uma outra. A experiência de Deus é uma outra, e a música tem que brotar da nossa experiência com Cristo na oração, no sacramento, e não tomar como ponto de referência uma musicalidade que surge como trilha sonora para outras paixões, para outros estados de ânimo, que não são aqueles do homem novo, da criatura nova, que é aquilo que a gente experimenta na liturgia. Então ele colocou como grande modelo para toda a música o antigo canto da igreja, o canto que os cristãos foram compondo como língua musical própria deles, né, que é o canto gregoriano. Aí a gente pergunta hoje: será que isso ainda é válido para os dias de hoje? São João Paulo II, quando fez 100 anos esse documento do Papa Pio X, falando sobre a liturgia, a música litúrgica, disse: continua plenamente válido esse princípio, porque
não que a gente vá copiar ou vá voltar a cantar em latim ou em gregoriano nas missas, que seria uma coisa muito bonita, mas é um pouco inviável fora da nossa realidade pastoral. Mas, de forma especial, o que a gente tem que contemplar é o princípio daquele canto, quer dizer, o respeito pela palavra, o cantar a palavra de Deus, o pronunciar bem a palavra quando se canta, a liberdade do ritmo, a beleza da melodia, e tantas outras coisas que até hoje fazem do canto gregoriano um dos cantos, nas formas de música mais bonitas, mais lindas que já foram feitas, né? Mozart dizia que trocaria toda a obra dele pela graça de poder ter composto um daqueles hinos gregorianos, né? De tanto que ele admirava, e que é a matriz de toda a música hoje, né? Toda a música ocidental tem como matriz aquele canto. Então, Pio X propunha esse voltar à fonte da nossa experiência, voltar à fonte da liturgia, contemplá-la na sua essência. E depois Pio X falou que na missa as pessoas não deviam ser espectadores passivos, mas deviam ter uma participação ativa na liturgia. Isso foi muito importante e foi esse princípio que inspirou a reforma litúrgica do Vaticano II. Porque antes dessa reforma litúrgica, muitas vezes o que se via era isso, o padre por um lado ali no altar, falando baixinho, celebrando baixinho em latim, e o povo, cada um fazendo as suas próprias devoções, um rezando o terço, outro rezando uma novena, outro rezando um devocionário, outro lendo um livro de leitura espiritual, e cada um na missa, né? Aí dali a pouco o coroinha tocava o sininho, e aí todo mundo sabia que aquela hora era da consagração, porque se não tocasse o sininho ninguém ia se inteirar. Então, o povo não bebia da fonte da liturgia, não sabia, não escutava a palavra de Deus, não se alimentava, a liturgia não era o alimento espiritual do povo. E era isso que Pio X queria, que a liturgia fosse o principal alimento da nossa espiritualidade. Hoje, depois de tantos anos, depois de quase 60 anos do Concílio Vaticano II e da reforma litúrgica, caberia a gente fazer uma espécie de exame de consciência, né? Esse sonho, esse desejo do Papa Pio X, esse desejo do Concílio Vaticano II, será que ele já se cumpriu? Será que a gente já caminhou um pouquinho? Muitos padres têm me dito que durante a pandemia o povo se acomodou de assistir a missa transmitida em casa e não vem mais à missa, né? Graças a Deus não é o caso aqui do nosso Jardim da Penha, né? Da nossa paróquia, das nossas comunidades, mas é o caso de muitas paróquias, né? Onde os padres reabriram as portas e ninguém voltou, porque as pessoas dizem, não, prefiro, agora que eu já me acostumei a assistir a missa em casa, então vou continuar assistindo. E aí vem a pergunta, será que isso foi um problema da pandemia, ou será que já antes dela a gente tinha voltado a cair numa relação passiva dentro da missa? De não mais participar, mas apenas assistir? Porque é lógico que é muito melhor assistir a missa do sofá da tua sala do que ter que se deslocar no frio, na chuva e sentar no banco duro para assistir ela presencialmente. Mas se a gente pensa que a missa não é assistir, mas participar ativamente, cada um no seu papel,
Então as coisas mudam, então você já não pode fazer isso lá do sofá da tua casa. Você tem que vir à igreja para celebrar, né, a liturgia, né, e como uma assembleia que se reúne e que realiza a liturgia, cada um realizando o seu papel. Então, hoje seria o momento da gente pedir a intercessão desse grande santo, Papa Pio X, para que as nossas liturgias sejam liturgias belas, liturgias que sejam realmente uma experiência espiritual, uma experiência de oração, e que brote do nosso coração o canto, que é o sinal da alegria e do amor. Santo Agostinho dizia: cantar é amantes est, né? Cantar é próprio de quem ama. Então, se o nosso coração está cheio de amor, com quanta força, com quanto fervor a gente vai cantar dentro da missa, cantar dentro da igreja. Às vezes eu vejo assim, se um pouco os instrumentos param de tocar, eu escuto assim o canto, parece um murmúrio, o povo está cantando baixinho. Então, canta até você sentir o teu coração vibrando quando você canta, porque o cantar é cantar sempre o amor, é dizer a Nosso Senhor: eu te amo, e a minha alegria é tanta pela tua presença que o meu coração canta para ti. Vamos pedir tudo isso por intercessão de São Pio X, a quem hoje nós celebramos.